Olá, cumprimentos a todos, o meu nome é Rui Santos, este é o canal Explica Tuga, onde estamos de volta ao tema da solubilidade. Desta vez com a quarta questão da prova de Química da segunda fase do vestibular do ITER, Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Vamos ver então o que temos aqui. Duas soluções aquosas contendo os cationos genéricos A+ e B+, são preparadas com as concentrações iniciais descritas a seguir. A cada uma dessas soluções são adicionadas quantidades progressivas de um anião C-, sem variação significativa de volume das soluções. Considere que os produtos de solubilidade dos sólidos AC e BC são aquelas que ali estão respectivamente. Com base nessas informações, determine o que se pede para a solução 1 e também para a solução 2. A linha A, qual sólido será formado primeiro com a adição progressiva de C- a cada uma das soluções? Justifique a sua resposta. Vamos pegar, por exemplo, na solução 1 e escrever aqui a equação química que traduz o equilíbrio. Nós temos então o sólido AC em equilíbrio com os seguintes íons. O íon A+ em solução e também o íon C-, que também está em solução aquosa. A constante de solubilidade da solução 1 pode ser escrita da seguinte forma: é o produto das concentrações, ou seja, da concentração de A+ e aqui a concentração do anião C-. Então, agora vocês podem me perguntar porque é que não aparece aqui no cálculo do KS a parte referente ao nosso reagente AC que se encontra no estado sólido. Bem, a verdade é que muitos de vocês andaram a ser enganados. O KS, na verdade, não é calculado com concentrações, é calculado com atividades. Atividade que é uma medida da concentração de uma espécie, mesmo quando esta se encontra em condições não ideais. Acontece que, para o caso de líquidos e sólidos puros, a atividade é 1. Ou seja, nós temos isto tudo a dividir por 1 e é por isso que os sólidos e os líquidos não aparecem aqui. E isso também explica porque é que o KS não tem unidades. Porque eu olho para aqui e vejo moles por decímetro cúbico, moles por decímetro cúbico, então isto deveria ter unidades. Bem, acontece que a atividade de uma espécie em solução aquosa corresponde ao quociente entre a sua concentração e uma concentração padrão que aqui se toma o valor de 1 mol por decímetro cúbico. Como é o quociente entre duas concentrações, na verdade não tem unidades. E nós olhamos para aqui e temos de ter atenção que só estamos a pôr aqui o valor da concentração, mas não estamos a assumir as suas unidades. Posto isto, vou pôr aqui também a solução 2, em que temos BC sólido, em equilíbrio com os seus respectivos íons, B+, e mais uma vez o C-, e vamos pôr aqui o KS da solução 2, concentração do catião no equilíbrio, e aqui concentração do íon no equilíbrio. Os coeficientes estequiométricos são todos 1, por isso aqui os expoentes também são todos 1. Então, o que é que está a acontecer? Vamos tomar aqui a solução 1 como exemplo. Numa fase inicial, a concentração em C é nula, logo o QS, que no fundo se calcula da mesma maneira que o KS, mas numa situação fora do equilíbrio, é 0. Depois nós começamos a adicionar o nosso anião C-. Apesar de tudo, o QS, nesta fase, ainda se mantém abaixo do KS. E só quando o nosso valor do QS iguala o KS é que temos uma situação de equilíbrio. E
A partir daqui, aquilo que eu vou observar é a formação de um precipitado no fundo do copo. Então, mas quem é que vai precipitar primeiro? O nosso AC ou o BC? Bem, vai precipitar primeiro aquele que chegar primeiro a esta condição. Ou seja, aquele em que o quociente de reação igualar, neste caso, a constante de solubilidade. Quem atingir este ponto primeiro, precipita primeiro. E então, vamos a contas. Em primeiro, então, para a nossa solução 1. Vamos primeiro ver aqui o nosso AC. Nós temos aqui a sua constante de solubilidade, 1 vezes 10 elevado a menos 7, que há de ser igual à concentração de A+, e a concentração de A+, não varia, pelo menos até começar a haver precipitado. Depois disso já vai começar a ser consumido, mas até lá mantém-se constante. 2 vezes 10 elevado a menos 2, vezes a concentração de C- quando se estabelece o equilíbrio, ou seja, quando estamos na iminência de precipitar, neste caso, AC. Então, concentração de C- há de ser 1 vezes 10 elevado a menos 7 sobre 2 vezes 10 elevado a menos 2, o que dá 5 vezes 10 elevado a menos 6 moles por decímetro cúbico. Vamos fazer agora exatamente a mesma coisa para o BC. Eu vou fazer aqui a verde para se distinguir. A constante de solubilidade é esta. Aqui vamos ter de pôr a concentração do cateão, B+, que é 1 vezes 10 elevado a menos 4, vezes a concentração de C- no momento em que se estabelece o equilíbrio. E aqui vamos ficar com 1 vezes 10 elevado a menos 9 sobre 1 vezes 10 elevado a menos 4, que é 1 vezes 10 elevado a menos 5. Eu olho para estes dois valores e vejo que esta concentração é mais baixa, então quer dizer que vamos atingir primeiro este ponto em que o nosso AC começa a precipitar. Então, primeiro vamos ter a precipitação de AC e depois, para uma concentração já mais alta, vamos ter a precipitação do BC. Agora vamos proceder de igual modo para a solução 2, é em tudo idêntico. Então, 1 vezes 10 elevado a menos 7, que é a constante de solubilidade do AC. Aqui o cateão tem uma concentração de 5 vezes 10 elevado a menos 2, que irá permanecer constante até ao momento em que se estabelece o equilíbrio, vezes a concentração de C-, então no momento em que ocorre a precipitação. Então, concentração de C- terá de ser 1 vezes 10 elevado a menos 7 sobre 5 vezes 10 elevado a menos 2, ou seja, 2 vezes 10 elevado a menos 6 moles por decímetro cúbico. Em tudo igual agora para o BC. 1 vezes 10 elevado a menos 9. Aqui temos de entrar com a concentração deste cateão. E aqui a concentração de C- no momento em que ocorre a precipitação. Isto agora é mais chato que outra coisa. Vezes 10 elevado a menos 3. 1 vezes 10 elevado a menos 9. Este não precisa de máquina.
1 vezes 10 elevado a menos 6 moles por decímetro cúbico. Bem, aqui temos uma coisa diferente. É que a concentração de C- nesta situação é superior. Então, quer dizer que este momento vai ser atingido antes. Ou seja, vamos ter, em primeiro lugar, a precipitação de BC e só depois disso, precipitação de AC. Vamos agora para a linha B. Conforme C- é progressivamente adicionado, o segundo sólido começa a se formar. Nesse momento, qual é a concentração em solução do cation desse primeiro sólido precipitado em cada solução? Vamos então ver aqui o que é que se passou com a solução 1. Nós tínhamos A e B em solução e fomos adicionando C. E chegámos à conclusão que, a partir do momento em que a concentração de C- atingisse este valor, então teríamos a formação de um precipitado, neste caso de AC. O que é que vai acontecer a partir desse momento se continuarmos a adicionar C-? Bem, se continuarmos a adicionar C-, estamos a deslocar este equilíbrio no sentido da formação de precipitado AC, e isso vai fazer com que o cation A seja consumido e que parte daquele C adicionado seja também consumido. Como só parte de C- é consumido, então nós temos a concentração de C- a aumentar até atingir este valor em que se verifica então a precipitação de BC. Nós queremos a concentração de A no momento em que BC precipita. Então, se nós queremos a concentração de A, temos que usar o equilíbrio de cima, cuja constante de solubilidade é 1 vezes 10 elevado a menos 7. Nós queremos a concentração de A+, mas nós sabemos a concentração de C-, porque se é no momento em que BC começa a precipitar, a concentração de C tem de ser esta. 1 vezes 10 elevado a menos 5. Concentração de A+, será então 1 vezes 10 elevado a menos 7. Sobre 1 vezes 10 elevado a menos 5. 1 vezes 10 elevado a menos 2 moles por decímetro cúbico. Aqui foi ao contrário. BC precipitou primeiro e nós queremos saber qual é a concentração, neste caso de P, quando AC começou a precipitar. A concentração de B diz respeito a este equilíbrio que está a ver, cuja constante de solubilidade é 1 vezes 10 elevado a menos 9. Nós queremos a concentração do cation B+, no momento em que AC começa a precipitar, e AC começa a precipitar quando a concentração de C é esta. 2 vezes 10 elevado a menos 6. Concentração de B será então o quociente entre 1 vezes 10 elevado a menos 9 e 2 vezes 10 elevado a menos 6, o que dá 5 vezes 10 elevado a menos 4 moles por decímetro cúbico. E com isto damos esta questão 4 por terminada. Apelo a que façam a subscrição do canal. Podem também ativar as notificações para que não percam nenhum conteúdo novo aqui no canal. Ponham também um like neste vídeo. Beijinhos, abraços e apertos de mão.